Sejam todos bem-vindos a esta celebração. Quem aqui tem na igreja que é catequista, levanta a mão? Sejam muito bem-vindos todos os catequistas da nossa paróquia, representados por nós, catequistas. Mas eu quero saber também, cadê os catequizandos que vieram? Quem participa de catequese, levanta a mão. Pai, não está vergonha, não. Muito bem-vindos. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à novena em honra da Imaculada Conceição. Hoje nos reunimos em oração e devoção para celebrar a pureza e a graça da nossa Mãe Celestial, que nos guia com seu amor imensurável, ensinando-nos a rezar. Que o coração de cada um de nós seja tocado pela sua luz e que juntos possamos fortalecer nossa fé, confiantes de que, sob sua proteção, seremos sempre amparados. Que esta novena nos conduza a um encontro profundo com Deus e com a Virgem Maria, para que em sua intercessão possamos experimentar paz, esperança e renovação. Que a Imaculada Conceição nos abençoe e nos inspire a viver com mais amor e misericórdia. Em pé, cantemos o canto de abertura. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem depressa, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem depressa, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem depressa, ainda de pé, estamos encerrando o ano da oração. Conforme as palavras do próprio Papa Francisco, o tema geral da festa da Imaculada Conceição este ano é Oração, Respiro de Fé. Qual que é o tema? Oração, Respiro de Fé. E o lema, Maria ensina-nos a rezar. Qual é o lema? Maria ensina-nos a rezar. Neste segundo dia da nossa novena, o tema escolhido para esta noite é: a oração exalta o nome de Deus e nos torna humildes. Santificado seja o teu nome. Com alegria e júbilo, acolhamos o estandarte da nossa padroeira, cantando. Minha mãe é a Virgem Maria, que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça daquele que é, que era e que vem, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas, segundo dia do novenário. Segundo dia do novenário em preparação
a festa da Imaculada Conceição, aqui na comunidade Rainha da Paz. Hoje também celebramos o primeiro domingo do Advento, novo tempo, ciclo litúrgico que iniciamos o ano C, dedicado à reflexão do evangelista São Lucas. E como todos os anos, preparada a coroa do Advento, nós acendemos a cada final de semana uma velinha em preparação para o Natal do Senhor. Então, neste momento vamos acender a primeira vela do Advento. Corações e nos faça cada dia mais enxergar o clarão de sua nova vida. Bendito seja Deus. Amados irmãos e irmãs, para celebrarmos com dignidade a nossa santa liturgia, peçamos de Deus o perdão para os nossos pecados. Que me deixes sarar os corações arrependidos, que Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos fiéis o ardente desejo de acorrer com as tuas obras ao encontro do vosso Cristo que vem, para que, colocados à sua direita, mereçam possuir o reino celeste.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me seduz e me conduz, porque sois o Deus da minha salvação. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. o Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho aos pastores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Senhor, para quem guarda sua aliança e seus preceitos, o Senhor se torna íntimos aos que temem, e lhes dá a conhecer sua aliança. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na segunda noite da novena em preparação à festa da Imaculada Conceição de Maria. Imaculada Conceição significa Maria que foi concebida sem pecado. Esse é o dogma mais recente, que foi intitulado a Nossa Senhora, porque de fato, para ser mãe de Jesus, que é puro e santo, ela não poderia ter pecado nem trazer consigo a mancha do pecado original. Por isso, Imaculada Conceição, ou seja, ela nasceu pura, sem a mancha do pecado original. E celebrar Nossa Senhora é sempre uma oportunidade de nós observarmos e celebrar também as grandes maravilhas que Deus faz em nosso favor. Como fez a Maria grandes coisas em seu favor, Ele também continua a fazer grandes coisas em nosso favor. E uma delas é estarmos aqui hoje, reunidos em seu nome, louvando e agradecendo, começando esse novo ciclo, este novo ano litúrgico. Até aqui o Senhor nos ajudou e que Ele continue nos ajudando no nosso peregrinar neste mundo. E enquanto neste mundo, nossa missão é honrar o nome de Deus, exaltá-lo, assim como pede o tema desta noite de hoje: santificado seja o teu nome. Celebrando o finalzinho do ano da oração em preparação ao Jubileu 2025, que começa agora no Natal, até o Natal de 2025, o Papa nos pediu para que a gente intensificasse a nossa recitação e a reflexão sobre o Pai Nosso, a oração das orações, porque foi ensinada pelo próprio Jesus. E ele, na segunda frase do Pai Nosso, pede-nos que a gente santifique o nome de Deus, ou seja, santificado seja o nome do Senhor. Este nome que já é santo por si só, mas quando nós mais repetimos santificado seja o seu nome, a maior glória de Deus acontece e também a nossa humildade se torna de fato presente na nossa vida,
Porque quando nós nos dirigimos a um ser superior a nós, a gente está num estado de pequenez e humildade. E é assim que nós devemos nos apresentar e nos dirigir ao Senhor. A oração exalta o nome de Deus e nos torna humildes. E de fato é isso mesmo. E se nós bem escutamos no Evangelho de hoje, Jesus nos orienta a orar sempre. E qual a diferença entre orar e rezar? Vocês sabem? Qual a diferença entre orar e rezar? E a reza? Qual a diferença entre orar e rezar? Em Salma, você sabe, né? Você sabe qual a diferença? Certo. E a oração é quando eu paro para escutar também o que ele diz. Explicação boa. Vamos ver mais aqui. O que é a diferença entre orar e rezar, minha gente? Vocês sabem? A oração tem que ser acompanhada da ação. E rezar, falar com Deus, na oração. Não estou satisfeito ainda não. Mas está pelo caminho. O que é orar e rezar? Qual a diferença? Rezar o que já está pronto. E orar o que está espontâneo, que nasce do coração. Também não estou satisfeito ainda com a resposta. Hein, você? Qual a diferença, viu, Maria? Você sabe? Você foi seminarista, deve saber. Não posso estar pegando fogo não, né? Não existe. Muito bem. Eu já ia falar, a senhora foi e pensou meu pensamento, né? Orar e rezar não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa, né? Por mais que muitas vezes reze uma oraçãozinha está pronta, mas às vezes a oração está pronta e a gente reza do mesmo jeito. Ou seja, são duas formas de a gente falar daquilo que a gente dirige ao Senhor. Rezar e orar, seja aquela oração escrita, como está o Pai Nosso, seja uma oração que brota do coração pela força do Espírito Santo, elas têm o mesmo significado. O que elas querem dizer é que o ser humano, na sua humildade de humano que é, de criatura, divino, se dirige ao ser superior, ao Deus, a Jesus, nosso irmão, aos santos, aqueles que intercedem por nós. Ou seja, oração é uma forma de comunicação do ser humano para com o seu Criador, para com o seu Deus. Então, orar e rezar é a mesma coisa, não tem diferença. A diferença são os corações que rezam e os corações que oram, ou os corações que nada fazem. Aí está a diferença, né? Porque muitas vezes nós não temos muita disponibilidade de rezar, de orar, né? A gente vai gastando nosso tempo com tantas outras coisas e esquecemos do essencial, né? Pois bem, falar com Deus é muito mais do que dizer palavras prontas. E é muito mais do que inventar orações. Tem gente que não diz uma palavra, mas está falando com Deus constantemente. Através de quê? Das suas boas obras, das suas ações, da sua vida cotidiana. E tem muita gente que reza e reza um pouquinho mais e não consegue chegar ao coração de Deus. Por quê? Não colocou o seu coração nas palavras que diz, nas palavras que proferiu. Então a oração de fato salva. É algo que nos conecta com Deus. Se a gente entregar ela, né? Se a gente entregar ela o nosso coração. Se a gente entregar a oração ao nosso coração e conectar com Deus, sim, chega até Ele. Chega até Ele. Então, oração é muito mais do que dizer palavras, frases feitas, qualquer coisa que está escrita, ou mesmo inspiração de palavras na hora. É conectar o seu ser,
o seu íntimo com o ser de Deus. Aí sim existe uma comunicação. Porque quando a gente faz uma oração, a gente quer que o ser escute, que Deus escute. Então tem esse intercâmbio entre nós, seres humanos que estamos na terra, com o ser superior, que é nosso Deus, que está nos céus. Mas a nossa força, na hora de rezar, na hora de orar, deve ser tão grande que este nosso pensamento, essas nossas palavras cheguem até o seu destinatário, Deus, nosso Senhor. No último caso é Deus. Quando a gente reza pedindo intercessão de Nossa Senhora, ela não faz nada. Ela leva a Deus e Deus realiza o que precisa. Quando nós rezamos para Santo Antônio, ele não faz nada. Ele leva até Deus e Deus realiza aquilo que nós precisamos. Que nós precisamos é diferente daquilo que nós pedimos, não é? Porque muito bem a Salma podia pedir assim, ó, um carro Ferrari novinho, né? Deus, eu quero um carro Ferrari novinho, um carro descer do céu, em cima da casa dela, né? Perfeito, era muito bom, né? Você precisava desse carro? Pois é, né? Vai poder ser um Fusquinha, não? Pode também, né? Não? Você não? Tá bem? Pois é, mas eu acho que Deus só olhava que você precisava do Fusca e não da Ferrari. Por isso que ele vai tirar o Fusca, né? É assim que acontece com a nossa oração, né? Às vezes nós pedimos coisas tão absurdas, mas que Deus, tão bondoso que é, Ele nos escuta, nos dando aquilo que a gente necessita, que a gente precisa. Então que nós saibamos rezar, saibamos pedir, porque nem tudo que a gente pedir Deus vai realizar, porque muitas vezes não é o que a gente precisa de fato. Agora, aquilo que é essencial para a nossa vida e para a nossa salvação, Ele nos concede. Isso é que é importante e que a gente deve guardar. Nós devemos pedir aquilo que é essencial para a nossa vida. E assim Ele vai nos ajudando a conseguir aquilo que nós precisamos. De fato, que nós precisamos. E quando, depois de falar toda aquela situação deste primeiro domingo do Advento, que nós esperamos o Senhor voltar em sua segunda volta, que a palavra de hoje é a palavra vigiai, ficar atentos, porque Ele vai voltar. Esse deve ser o sentimento do primeiro domingo do Advento. Ele vai dizer que muitos sinais vão acontecer, mas que nós veremos dentro desses sinais que são pressupostos da vinda do Senhor. Tantas coisas podem acontecer, como já aconteceram, mas que não foram prenúncios da vinda do Senhor. No entanto, Ele vai dizer: quando verem esses sinais acontecer, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação se aproxima, está próxima. Levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. O fim se aproxima, cada dia a gente vive. Então a gente tem que estar preparado, ou para o nosso fim, como seres humanos, que todos teremos, ou o fim último, que é a vinda do Messias para nos julgar. Então devemos estar preparados. E Jesus nos dá a fórmula da preparação. Qual é? Primeiro Ele faz um alerta, né? Agora fiquem atentos e tomem cuidado com o que? Ele diz 3 palavras. Vamos ver se vocês entenderam bem do Evangelho, ou o padre leu errado, ou leu mal, né? Quais foram as 3 palavras? 3 sentidos, 3 atitudes nossas que a gente tem que vigiar. Primeiro, qual foi? Gula, né? Estão comendo demais? Estão comendo demais aí? De marido? Estão comendo demais, gente? Bom, gula aqui não significa apenas o comer, né? Mas significa querer ter demais, e mais do que o essencial para viver. A gula aqui ela está no sentido também das pessoas terem muita vontade de ter mais do que o essencial. Ou seja, que as pessoas tenham um sentimento de vaidade, um sentimento, né, de avareza, um sentimento de posse.
querer viver demais. Então, quando a gente prende nosso coração na busca de tantas coisas, de riquezas desenfreadas, nós perdemos o sentido da vida de Cristo, porque não lhe dedicamos um minuto sequer para a oração, para conversar com Ele. Então, Buda também aqui está com esse sentido, né, do acúmulo, quando a gente quer acumular demais. Então, tenha cuidado com isso. A segunda palavra era: estão bebendo demais por aí? Né? Estão bebendo demais? Água, com esse calor que está, né? Estão bebendo demais? Pois é. Embriaguez não quer dizer só bebida também, viu? Claro que é. Não esqueçam que Buda, embriaguez também fala sobre a questão da comida e da bebida. Mas embriaguez quer dizer o quê? Que a gente perde a razão quando a gente prova de qualquer tipo de droga, ou até mesmo a gente perde a razão quando a gente busca uma vida desenfreada neste mundo. Estamos sem razão. O que é que o bêbado fica? Como fica o bêbado? Bem salvo. Você costuma tomar cervejinha? Como é que fica o bêbado, hein? Uns ficam alegres, outros valentes, uns bravos, uns choram, certo? Alguns riem demais, ricos, pobres, não é? Ou seja, fica sem razão. Então, embriaguez quer dizer ficar sem razão, não ser mais dono de si. Então é isso, né? Cuidado com a embriaguez quer dizer o quê? Cuidado para não perder vossa razão, né? Sabe uma coisa que está embriagando muito hoje? Não é nem bebida. Sabe o quê? De celular nem nada. Qual outra coisa? Sabe o que está embriagando as pessoas? Sabe uma coisa que está embriagando as pessoas? Daí depois, é a terceira palavra, né? Uma coisa que embriaga muitas pessoas, que faz as pessoas perderem a razão, é também a busca desenfreada por uma riqueza que nunca vai ter. Isso está embriagando corações, fazendo perder a razão de existir, de ser e de porquê de estar aqui, né? Então, como um bêbado fica coisas que ele não é, a gente também não pode ter uma vida dupla. Não podemos ser o que a gente não é. Então, embriaguez quer dizer isso, não ser uma pessoa dupla. Tem que sermos pessoas únicas, do jeito que eu sou. Não posso ter duas caras como uma moeda, né? Não posso ter duas caras. Seja íntegro. Sendo íntegro, eu estou preparado para a volta do Senhor. Buscando o que é essencial para eu viver, ter vida digna junto com a minha família, eu estou preparado para a volta do Senhor. E a terceira palavra qual é? Preocupações demasiadas com a vida. Quais são as preocupações que nos tiram o sossego hoje, hein? Eu sei que a salva é os gatos, né? Os gatos que ela tem é o que tira a preocupação, assim, tira o sossego da vida dela, né? O que mais? Os filhos tiram muito sossego? Tira. Muita preocupação? A escola também? Os namorados estão por aí? Então, tira os maridos? As preocupações dos meninos da vida, quais são, hein? O que mais? A ganância, né? Depressão. Que depressão é uma doença, né? Não significa que você queira ter, ele não aparece a partir de um monte de situações. Então não é doença, né? Uma enfermidade. O que mais? Preocupações demasiadas, né, com a vida. Quais preocupações estão enchendo o sossego? Que não estão nos deixando nos preparar para Deus? O medo, né? Teimosismo, né? Tantas coisas. Com que vocês estão se preocupando a mais do que com a vida de Cristo, né? Claro que a gente tem que preocupar com a nossa vida, porque senão a gente não vai viver bem, né? Mas a preocupação tem que ser no sentido limite de que eu me construa como ser humano e não me frustre
A gente não pode viver sempre frustrado porque eu não consegui fazer aquilo que eu devia fazer. Não. Temos que lutar pelos nossos objetivos, principalmente os jovens, mas não se frustrar quando a gente não consegue, porque nem tudo a gente vai conseguir. Então as preocupações com a vida, demasiadamente, elas nos afastam de Deus, nos tiram a capacidade de esperar a sua vinda. Estamos preocupados demais com nós mesmos, né? Com os nossos sentimentos, com o nosso ser. Então essas 3 palavrinhas do Evangelho são muito importantes para que a gente se prepare bem para celebrar o Natal que se aproxima, mas também esperar o retorno do Senhor. A cura, ou seja, a busca desenfreada por questões de riqueza e do ter, né? Ou seja, a gente não pode ter esta procura tão desenfreada. A embriaguez, não podemos perder a razão do bem viver. Temos que estar pessoas íntegras, pessoas conscientes do que somos. E também as preocupações com a vida devem dar lugar à certeza de que o Senhor caminha conosco. Se nós tivéssemos mais fé, as nossas preocupações seriam menores, porque a gente confiaria e entregaria nas mãos de Deus. E Ele nos auxiliaria a resolver as nossas situações. Inclusive dar alimento a 50 gatos, né? Inclusive isso. Não é verdade, Salmo? Muito bem. Tá certo, minha gente? Então, que essas 3 palavrinhas e o seu significado e também aquilo que Jesus quis dizer quando as falou, permaneçam no nosso coração, porque elas nos darão a possibilidade, viver no sentido oposto, nos darão a possibilidade de estarmos preparados para o retorno do Senhor. Terminando de fazer o alerta, ele vai dizer o quê? Permanecer firmes na vigilância, não. Sanitária também não. Na oração, né? Permanecer firmes na oração, porque assim aquele dia não vai cair como uma armadilha sobre vocês. Vigiai e orai, porque ele virá, e quando ele vir, o julgamento vai acontecer. Quando ele nos colocar na balança, vamos pender para aquele lado, para o lado que sobe ou para o lado que desce. Ainda? Vamos pender para aquele lado. Qual lado que a gente vai pender? Para o que sobe ou para o que desce? Hein? Que o julgamento vai acontecer. Você quer subir ou quer descer? Eu não dou dica nenhuma. Jesus deu isso tudo. Se você quer subir, faça isso. Se quer descer, não faça nada. Né? Entendeu agora? Então que a nossa balança seja favorável para que a gente se eleve, porque é nos céus que está o Senhor e é para lá que a gente quer ir também. Não é verdade? Então que possamos fazer uma boa caminhada nesse advento, na preparação do Natal do Senhor. Estamos esperando a sua nova vinda, mas também estamos para celebrar o seu nascimento, que no ano que vem vai completar aí 2025 anos, ou seja, o jubileu do nascimento do Senhor. Que possamos, com o coração humilde, contrito, sempre consciente, sempre obediente ao Senhor, caminhar fazendo a nossa parte na construção do seu reino de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, vivendo este sagrado tempo de espera do Senhor, apresentemos a Deus, nosso Pai, as nossas preces, para que Ele apresse a vinda do seu reino. E digamos: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Conduzi os passos da vossa igreja, que neste mundo tão marcado por discórdia e ódio, ele seja instrumento de paz e testemunho de unidade, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Orientai os passos, a mente e o coração das pessoas que possuem responsabilidade de promover justiça social, o cuidado com o bem comum e a garantia de vida digna a todas as pessoas, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Afastai-nos de toda insensibilidade e indiferença diante dos desafios atuais da evangelização em nosso país. Despertai-nos para o acolhimento e engajamento da campanha para a evangelização 2024, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Ajudai-nos a viver este novo ano litúrgico como um autêntico caminho pedagógico e espiritual, para crescermos na fé e na capacidade de nos comprometer com a vida e com o projeto do reino, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. E celebrando a Imaculada Conceição de Maria, possamos com um coração puro nos dirigir ao Senhor através das nossas orações, fazendo com que nossos pedidos cheguem até Ele com um coração sincero, aquilo que brota do nosso coração e nossas necessidades. Rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Ó Deus, sois a esperança, sois a nossa esperança e nossa alegria. Atendei os pedidos que, com total confiança, depositamos diante do vosso coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebemos, Senhor, todas as mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as famílias. Aceitai, Senhor, os dons que vos oferecemos entre os bens que nos destes e os santos mistérios que nos dais celebrar no tempo, se convertam para nós em prêmio de redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Revestido de nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os dons prometidos que hoje vigilantes esperamos. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tu que criastes, proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar neste mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Antônio, Santo Aníbal, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Afirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo José Roberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade do vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos.
enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. De Deus que tirais o pecado do mundo. Como o Senhor é bom, feliz de quem encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entender sua palavra, mas Deus uma palavra e salvo.
Oremos. Fazei frutificar em nós, Senhor, a participação nos vossos mistérios. Eles nos levem a amar desde agora os bens do céu e, caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ainda de pé, vamos cantar o hino a Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora da Conceição! Então, vamos sentar instante.
chegamos ao final desta celebração. Agradecemos de coração a todos que participaram deste momento de graça e honra à Imaculada Conceição. Agradecemos especialmente ao Padre Miltinho, que com tanto carinho e dedicação presidiu nossa celebração, nos conduzindo mais perto de Maria e de seu Filho Jesus. E aos responsáveis da noite, os catequistas e catequizandos, e o setor Santa Rita, que é composto pelas comunidades de Lourenço, São Sebastião, os membros podem levantar a mão para a gente ver, Maria Luísa, Capim, Jiboia 2 e Salinas 2. Então sejam sempre bem-vindos, é uma alegria enorme acolher vocês em nossa comunidade pela primeira vez, né? O setor vem celebrar com a gente. Muito obrigado. Que as bênçãos dessa noite permaneçam em nossos corações e que, unidos em fé, possamos viver sempre sob a proteção da Imaculada Conceição. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em sinal de gratidão pelo seu sim, Padre Miltinho, receba uma simples lembrança da nossa comunidade, em gratidão pelo seu sim, por essa bela celebração hoje. E agradecemos também ao seminarista Roberto Carlos, né, que veio com o Padre Miltinho. A casa da Imaculada Conceição também é a casa de vocês. Sejam sempre bem-vindos. Quero aqui agradecer todos os doadores, todas as equipes de serviços. E agora vamos prestigiar uma apresentação da catequese de primeira etapa, pré-eucaristia. Vocês veem que injustiça me dê aqui, você? Só porque não é padre, só ganhou vocês. Eu sou padre, eles acham que eu tenho que ficar gordo, grande, não me encher de doce. Eu disse para o Roberto que eu vou trocar com ele, porque eu quero comer isso aqui. Como ele ainda não é padre, tem muito caminho pela frente, vai gastar muita energia, ele vai comer isso aqui todo, né? Porque está mais magro do que um alemão. Então, esse aqui está bom para mim, esse aqui está bom para ele. Brincadeira, gente. Muito obrigado pela lembrança, pelo presente. Fico muito feliz pela segunda vez que estou aqui celebrando com vocês. Recebi o convite, por sorte, estava com a agenda vaga para esse sábado. Coisa que é difícil, mas tudo providenciado por Deus. Agradeço o convite e espero outras vezes poder participar com vocês deste momento bonito, lindo, para a comunidade que é festejar a sua santa padroeira. Obrigado. Fiquemos em pé para a bênção. O Senhor esteja convosco. O Deus onipotente e misericordioso vos santifique com o esplendor do advento do seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Durante esta vida, Deus vos torne firmes na fé,
quando Ele vier de novo na majestade da sua glória. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, a alegria do Senhor seja a vossa força e paz que o Senhor vos acompanhe. Mais uma vez, bonito, viva Nossa